Olá, aqui é o Fábio Pico do Jesus Diário. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos capítulos mais, transformadores dos evangelhos, Mateus 15. Nessa nossa análise, vamos explorar juntos os mandamentos e os desafios de um texto que vai direto ao ponto, direto ao coração da fé, para a gente descobrir o que, no fim das contas, realmente importa para Deus. E vamos começar com a pergunta que move todo esse capítulo, né? O que é que realmente contamina alguém? Será que são as coisas de fora, os rituais que a gente segue, ou será que é algo muito mais profundo que vem de dentro? Mateus 15 já chega colocando na mesa um conflito direto entre a aparência da religião e a realidade do nosso coração. A nossa análise já começa com uma tensão que é um clássico, né? As regras contra o relacionamento. A história toda começa com uma discussão que parece boba sobre lavar as mãos. Mas, como a gente vai ver, isso é só a pontinha do iceberg. Ela revela um problema muito, mas muito maior sobre o que significa seguir a Deus de verdade. Olha só, o ponto crucial aqui não era sobre higiene, viu? Os líderes religiosos da época, os fariseus, estavam mais preocupados com as regras deles, aquelas tradições dos anciãos, do que com o que Deus tinha mandado diretamente. Eles criaram todo um sistema super complexo que na prática acabava passando por cima da própria palavra de Deus. E que é um exemplo prático e chocante disso, era a tal da tradição do Corban. Pensa só que loucura. Alguém podia simplesmente dizer que seus bens eram uma oferta a Deus, só para não ter que cumprir o mandamento, que era claríssimo, de cuidar dos pais. Isso mostra perfeitamente como uma regra humana era usada para anular a vontade de Deus. É o típico caso da religiosidade sem amor nenhum. E para dar o diagnóstico dessa situação, Jesus usa as palavras do profeta Isaías. É tipo um checkmate. Não adianta nada a performance, as palavras bonitas, os rituais todos certinhos, se o coração, o centro da nossa vontade, do nosso querer, está a quilômetros de distância. A adoração, nesse caso, vira uma casca vazia. É a partir daqui que o jogo vira. Jesus faz uma das declarações mais radicais de todo o seu ministério. Ele vai literalmente virar de ponta cabeça o conceito de pureza, mudando o foco total do que é externo para o que é interno. Essa é a grande virada de chave. Pensa bem, por séculos, a pureza estava ligada a rituais, a certos alimentos, a coisas de fora. Aí Jesus chega e diz: não é por aí. A verdadeira contaminação é moral. Ela nasce dentro da gente e se revela no que a gente fala e faz. Isso, naquela época, era algo absolutamente revolucionário. E para a gente sentir o peso disso, vale a pena olhar para uma palavrinha em grego, koinoa. Esse era o termo técnico para impureza cerimonial, sabe? Aquilo que impediu uma pessoa de ir ao templo, de participar do culto. Quando Jesus usa exatamente essa palavra, ele está de propósito pegando um conceito de ritual e dando para ele um significado ético completamente novo e muito mais profundo. Então, o que sai desse coração contaminado? A lista que Jesus dá é bem direta. São questões de caráter, são ações que destroem os relacionamentos e a nós mesmos. Repara que nada aqui tem a ver com o ritual de lavar as mãos, mas tudo a ver com a nossa condição moral e espiritual. É isso, segundo Jesus, que contamina de verdade. Tá, mas e na prática? Como esse princípio todo funciona na vida real? O texto não perde tempo e já nos joga numa aplicação prática, num teste de fé que envolve alguém que, por todos os padrões da época, era vista como uma total e completa forasteira. Entra em cena uma mulher cananeia, ou seja, não judia. E o que é impressionante é como ela se aproxima de Jesus. Ela o chama de Senhor, Filho de Davi, que era um título para o Messias. Pensa só, essa mulher que estava fora da aliança mostrou uma compreensão sobre Jesus que muitos dos líderes de Israel não tinham. A resposta de Jesus, à primeira vista, soa dura, né? Ela reflete bem a divisão cultural daquele tempo. Os judeus eram os filhos, e os outros povos, os gentios, eram vistos como cachorrinhos. Mas Jesus não está insultando. Ele está, na verdade, testando a fé e a persistência daquela mulher. Ele está provocando para revelar o tesouro que havia no coração dela. E a resposta dela, gente, é simplesmente genial. É uma aula de humildade, de inteligência e de uma fé que não desiste. Ela não exige um direito, ela apela para a misericórdia. Ela aceita o lugar dela, mas confia na abundância daquele que está ali na frente dela. Ela sabe que até as migalhas do Messias são mais do que suficientes. O resultado? Imediato. Jesus fica maravilhado e elogia a fé daquela mulher.
Uma fé que veio do coração e não da posição social ou religiosa dela. A fé que ela tinha por dentro quebrou qualquer barreira que existia por fora. Isso só prova que, para Deus, não importa de onde a gente vem, mas como a gente se aproxima dele. E essa lição sobre a fé que ultrapassa barreiras é levada para um nível ainda maior na cena seguinte. A gente vai ver o mesmo princípio de inclusão, só que agora numa escala massiva, provando que o reino de Deus realmente não tem fronteiras. Agora imagina a cena, um lugar remoto, uma multidão enorme que está com Jesus faz dias. O desafio é o mesmo de outras vezes. Como alimentar tanta gente? E os recursos disponíveis parecem uma piada. Só 7 pães e uns peixinhos. A matemática não fecha. Esse é o ponto de partida para um milagre que vai reforçar tudo que a gente viu até agora. Eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas o pulo do gato aqui não é nem o número de pessoas, é a localização. Uma região de gentios, de não-judeus. É impossível não comparar com o milagre dos 5.000 que aconteceu em território judaico. Se aquele foi um sinal para Israel, este aqui é uma declaração para o mundo inteiro. A provisão de Deus não estava mais presa dentro de fronteiras. E no final, não só todo mundo comeu e ficou satisfeito, como ainda sobraram 7 cestos cheios. A simbologia aqui é muito forte. O número 7 na cultura bíblica sempre aponta para algo completo, perfeito. A mensagem é clara. A graça de Deus não só supre a nossa necessidade, ela transborda com abundância para todo mundo, sem distinção nenhuma. Ok, então vamos amarrar todas essas pontas agora. Depois de passar por tudo isso, o que a gente pode concluir? Mateus 15 nos leva numa jornada, numa transformação muito profunda na nossa maneira de entender o que é ter fé. A progressão fica muito nítida, né? Primeiro, a autoridade volta para o lugar certo, a palavra de Deus acima de qualquer regra humana. Segundo, o foco muda, a pureza de verdade é a de dentro, do coração. E terceiro, o alcance se expande, a fé e não a origem da pessoa é o que dá acesso ao reino. É a passagem de uma religião de regras para um relacionamento de fé. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Quais são as nossas tradições dos anciãos hoje em dia? Que costumes, práticas ou até mesmo ideias humanas podem estar nos impedindo de viver a essência do Evangelho, que é amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos? É a pergunta que Mateus 15 nos deixa e ela é tão relevante hoje quanto era há 2000 anos.